O que esperar da seleção da Holanda para a Copa de 2026? Eu sou o Dornas, esse é o perfil da Copa Quadro, onde eu conto tudo que você precisa de saber sobre cada uma das 48 seleções da Copa. E hoje a gente vai falar sobre a Holanda, uma das seleções que eu tô mais empolgado para ver nessa Copa. A Holanda que vem para sua 12ª edição de Copa do Mundo. A última vez que eles não participaram foi lá em 2018 na Rússia. Na última Copa no Catar, eles foram eliminados nas quartas de final pela Argentina, que foi campeã. O jogo terminou 2-2 e eles perderam por 4-3 nos pênaltis. Um jogo insano com briga no final. A melhor campanha que eles já construíram, na verdade, foram 3 vezes que eles chegaram em segundo lugar. Perderam em 74 para a Alemanha, 78 para a Argentina e 2010 para a Espanha. Eles têm o triste recorde de ser a seleção com mais finais sem nunca ter conquistado um único título. E hoje a seleção da Holanda ocupa a 7ª posição no ranking da FIFA. E qual foi o caminho da Holanda até essa Copa do Mundo? Eles participaram das eliminatórias da UEFA no grupo G e ficaram em primeiro lugar de forma completamente absoluta. Em 8 partidas, 6 vitórias e 2 empates. Uma campanha absurda que, inclusive, nesse meio de caminho, o Van Dijk disputou o seu jogo de número 88 e tornou o capitão com mais jogos da história da seleção, superando Frank de Boer. E a Holanda vem para a Copa do Mundo no grupo F. Grupo F que também conta com Japão, Tunísia e Suécia. O retrospecto da seleção da Holanda contra a do Japão é muito bom. Em 3 jogos foram 2 vitórias e 1 empate, sendo o último deles um amistoso lá em 2013 que terminou empatado. Contra a Tunísia o retrospecto ele é bem ruim, na verdade. Em 3 jogos, 1 vitória da Tunísia e 2 empates. O último jogo empate 1-1 lá em 2009. Já contra a Suécia é um retrospecto um pouco maior. Em 25 jogos foram 11 vitórias da Holanda, 8 da Suécia e 6 empates, sendo o último confronto em 2017 nas eliminatórias da Copa, onde a Holanda ganhou por 2-0. A nível de curiosidade, o retrospecto da seleção da Holanda contra a do Brasil ela é um pouco diferente. Em 12 jogos, 3 vitórias do Brasil, 4 da Holanda e 5 empates, muito equilíbrio. A Holanda, país da Europa com 18 milhões de habitantes, vem para a Copa do Mundo comandada por Ronald Koeman, o holandês lendário ex-zagueiro, campeão da Eurocopa de 88 e também do Barcelona, autor do gol na final da Champions League de 92. Ele assumiu a seleção em 2023 e está comandando o time pela segunda vez. Além disso, ele já treinou o Barcelona, Everton, Southampton, Valência e também o PSV. E Koeman conta com 2 desfalques muito importantes dessa seleção: Xavi Simons e Gerard Schutten, 2 jogadores que romperam a LCA e não vão para essa Copa. Mas ao que tudo indica, a convocação vai ser mais ou menos assim: no gol, Verbruggen do Brighton, Flecken do Brentford e Oligi do Sparta Rotterdam. Os zagueiros, Virgil van Dijk, até por isso estou aqui em homenagem a Timber do Arsenal, Ake do Manchester City, Van de Ven do Tottenham, Van Hecke do Brighton e De Vrij da Inter de Milão. Os laterais vão ser Dumfries, Frimpong e Gertruida. Como meio-campistas, Frank de Jong do Barça, Gravenberch do Liverpool, Reinders do Manchester City, Koopmeiners da Juventus, Kenneth Taylor do Ajax, Pfeiffer do Brighton e Timber do Feyenoord. E no ataque, Cody Gakpo, uma das grandes revelações da última Copa do Mundo do Liverpool, Malen da Roma, Depay do Corinthians, Brobbey do Ajax, Weghorst do Ajax, Noah Lang do PSV e Kluivert do Bournemouth. Koeman deve manter o 4-2-3-1 como formação base, mas com aquela simetria clássica onde o lateral direito vira um ponta e o lateral esquerdo vira um zagueiro pela esquerda. A escalação deve ter Verbruggen no gol, Dumfries ou Frimpong na lateral direita, eu acredito que Dumfries, Timber e Van Dijk na zaga e Van de Ven, que é zagueiro de origem, jogando na lateral esquerda. 2 volantes absurdos, De Jong e Gravenberch, 2 da primeira prateleira. Um camisa 10 em Reinders, Malen na ponta direita e Gakpo na ponta esquerda, fechando com o artilheiro da história da seleção, Memphis Depay. E o que você pode esperar taticamente desse time da Holanda? Como eu disse, o padrão base de um 4-2-3-1, mas que conta com um detalhe muito interessante, que é o Van de Ven na lateral esquerda. A Holanda é historicamente uma equipe que tem muita facilidade de variar esquemas dentro do próprio jogo. Então ter um jogador de característica do Van de Ven ajuda você a ter mais uma opção. A gente pode muito bem ver esse time atuando num 3-4-3 durante a maioria do tempo. Sem bola, o time recua para um bloco médio-baixo, a estrutura se altera para um 4-4-2 clássico, onde Reinders se junta ao centroavante para formar aquela primeira linha de combate. Um outro detalhe legal é a agressividade no bloco alto. Quando o time sobe o bloco de marcação, o comportamento também muda. Os 4 homens de frente saltam diretamente no portador da bola para abafar a saída do adversário. E aqui os laterais são chave porque eles têm que estar prontos para fechar agressivamente o homem livre. E o que a gente pode esperar da Holanda construindo o jogo? É um time que gosta muito de construir com a bola no pé, com aproximações, evitando chutão a qualquer custo. Geralmente uma saída de 3+1, onde um volante baixa entre os zagueiros. Outro detalhe é a simetria dos laterais. O lateral esquerdo, que deve ser Van de Ven, mas também pode ser o Ake, sempre desce para formar uma linha de 3. E esse gatilho, mais uma vez, serve para liberar o Dumfries para atuar como um ponta e dá muita amplitude para esse time. No meio de campo, o ponto mais forte desse time é um trio de meio-campistas muito técnico: De Jong, Gravenberch e Reinders. Os 3 são muito bons de bola. São 3 jogadores que têm completa capacidade de dar passes quebra-linhas e que controlam a posse sobre pressão. É um time que depende de só um jogador e qualquer um dos 3 pode brilhar e ser o nome do jogo. Como os 3 conseguem fazer qualquer uma das funções de meio de campo, eles acabam se alternando bastante e sempre acompanhando junto o time. Um detalhe muito legal é que o time também atua de forma muito assimétrica no último
último terço do campo. O lado esquerdo é um setor basicamente de individualidade e drible. Ao lado direito é um lado de mais construção e apoio. Na esquerda, o que tudo indica, é 1 contra 1 e finalização. Na direita, a tendência é um cruzamento ou até um passe na entrada da área para alguém que chega chutando. Sem bola, eles são um time muito sólidos, mas que não são retranqueiros. A Holanda gosta muito de caçar o portador da bola. Não é um time que espera passivamente o erro do adversário, mas sim tenta forçar qualquer custo. Outro detalhe muito importante é que o time acaba também tendo um controle defensivo via posse de bola. É um time que gosta de ter a bola no pé, ou seja, se a bola tá no meu pé, é mais difícil de você criar perigo pra mim. E apesar de ser um time que tem jogadores muito altos, eles não são tão bons assim na bola parada. E o que mais me chama atenção nesse time é a qualidade individual. É uma seleção que, por mais que perdeu o Xavi Simons e um dos seus jogadores mais técnicos, ainda tem um meio de campo de muita qualidade. E um detalhe que eu quero reforçar também é o Malen, que é um jogador que vem do momento muito bom na Europa. Além, é claro, de ter uma defesa muito sólida com ótimos jogadores. Van de Ven, por mais que o Tottenham não venha muito bem, ele é craque de bola. Zagueiro muito rápido, de ótima recuperação. Van Dijk é um dos melhores zagueiros do mundo de forma indiscutível. Mas como é que a Holanda vai se comportar em cada um dos jogos contra os seus adversários no grupo? Contra o Japão vai ser uma das partidas mais traiçoeiras em termos de controle de transição. O time do Japão é letal jogando em bloco médio-baixo, engatando contra-ataques. Então, com a bola, a Holanda não vai poder acelerar o jogo de forma irresponsável. A saída 3+1 vai ser testada no limite pela pressão orientada pelos japoneses. O objetivo vai ser de fato usar de posses muito longas de bola para conseguir desorganizar a linha do Japão, girando a bola de um lado para o outro para conseguir forçar e abrir algum espaço para infiltrar a bola. Sem bola, o grande segredo aqui vai ser o balanço dos laterais. Se o Dumfries atacar, o balanço pelo lado esquerdo de Van de Ven tem que ser perfeito. Os pontas japoneses são muito rápidos e habilidosos, tanto o Mitoma quanto o Ku. Ou seja, se qualquer um dos defensores errar nessa recomposição e o time precisar de recompor alguém no meio, vai ter espaço nas costas do lateral. E a chave do jogo é basicamente a paciência. A Holanda vai precisar de abafar a perda de bola no campo de ataque imediatamente, mas ao mesmo tempo tem que ter muita paciência para construir com a bola no pé. Já contra a Suécia vai ser um jogo mais franco. A defesa da Suécia não tem nenhum jogador muito de elite, o que favorece o ataque holandês. Mas do outro lado, o ataque é muito forte com jogadores como Isaac, Gyökeres e Elanga. A Suécia costuma deixar espaço nas costas da defesa e esse é o jogo ideal pro Gakpo e pro Malen. Aqui a Holanda deve usar bolas um pouco mais diretas, acionando o Reinders para atacar o espaço gerado pelas movimentações de Depay. E aqui vai ser fundamental a velocidade dos zagueiros da Holanda. Gyökeres e Isaac é uma dupla de ataque muito forte e muito física. E aqui vem a chave do jogo, que é o domínio do meio de campo. Gravenberch e De Jong vão precisar de ganhar esses duelos físicos para conseguir reduzir o apoio que Isaac e Gyökeres vão ter. Aqui o objetivo é isolar os atacantes do resto do time. Já contra a Tunísia, a Holanda deve enfrentar uma boa de uma retranca. A Tunísia tradicionalmente adota uma postura extremamente reativa, montando uma linha de 5 super compacta na frente da área. E aqui a Holanda tem que ir pra cima, tem que pressionar muito forte para conseguir roubar essa bola. Com o meio congestionado, as inversões vão ser frequentes. E como a Tunísia vai proteger bem o miolo da área, a Holanda vai precisar de finalizar de fora da área e Reinders e Koopmeiners podem muito aproveitar isso. E aqui o que pode acontecer é a entrada de Brian Brobby. Se o time não conseguir criar muito pelo chão, pode sim virar uma chuva de cruzamentos, até dependendo de como é que eles estão dentro do grupo. E aí o Brobby é o melhor jogador para disputar essa bola dentro da área, muito melhor do que o Depay. A Holanda vem para essa Copa do Mundo com o objetivo de fugir da zica. É uma seleção que chegou em 3 finais, mas nunca foi campeã. Chegou em 2010 na final, chegou em 2014 na semifinal, e dessa vez o grupo não é tão forte quanto já teve em épocas anteriores. Mas ainda assim tem jogadores de muita qualidade, jogadores de primeira prateleira do futebol europeu em todas as posições. Apesar disso, eu não tenho muita confiança nesse time da Holanda. Eu acho que a qualidade vai fazer eles passarem primeiro nesse grupo, mas eles não vão tão longe assim. Eu acho que eles caem nas oitavas ou nas quartas, dependendo do primeiro duelo um pouco mais difícil que eles pegarem. E agora que você já sabe tudo que esperar da seleção da Holanda, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o like. Esses vídeos dão bastante trabalho, então se aparecer o botão hypar aqui também, por favor, clique aí que vai me ajudar demais. Eu sou o Donas, você tá no Caminhos pelo Mundo e tamo junto.